Missão: verdade e luta. Subscreve agora para não perderes as histórias mais incríveis de resiliência e justiça. E se esta história te tocar, deixa o teu gosto e partilha. O silêncio na sala do tribunal era algo vivo, espesso e sufocante. Todos os olhares estavam postos na mulher que se encontrava perante o banco da juíza, com a roupa limpa mas desgastada e o rosto pálido pelo esgotamento. Era Sofia Mendes. Do outro lado da sala, sentado, estava o homem que tinha destroçado o seu mundo. O milionário Ricardo Moniz, impecável num fato feito à medida. Ao seu lado, a sua noiva, a incrivelmente elegante Wanda Dourado, observava com um sorriso de suficiência. Um predador silencioso a desfrutar do espetáculo. E nos braços de Sofia, um pequeno bebê, alheio à batalha que se travava em seu nome. Foi então, num ato de pura desesperação, que provocou um ofegar coletivo na sala, quando Sofia avançou e ofereceu o seu filho à juíza. "Não aguento mais", sussurrou com a voz embargada. "Se ele não reclamar o seu filho, então o Estado pode ficar com ele, porque não me resta nada." O ar na sala 3B do Tribunal de Família de Lisboa era denso, impregnado com o cheiro a papel velho e a animosidade latente. Era um lugar onde os sonhos morriam e as verdades amargas se desenterravam sob juramento. Naquela manhã, o caso de Mendes contra Moniz era o evento principal, um drama que atraía cada escrivão e estagiário que conseguia encontrar uma desculpa para lá estar. Sofia Mendes estava sozinha na mesa do requerente. O seu único apoio era um jovem e sobrecarregado advogado da ação social e legal, chamado Pedro Costa. Ela agarrava-se ao seu filho de 6 meses, Martim, o seu calor uma pequena âncora num mar de hostilidade. Martim era um bebê bonito, com uma madeixa de cabelo escuro e uns olhos da cor de um céu tempestuoso. Olhos que ela sabia com a certeza de uma mãe que eram do mesmo tom que os do pai. Do outro lado do corredor encontrava-se a fortaleza de poder que ela tentava assaltar. Ricardo Moniz, o CEO da Moniz Global, um titã da indústria cuja cara aparecia regularmente na Exame e no Jornal de Negócios. Era atraente, de feições marcadas, e emanava uma aura de autoridade intocável. Recusava-se sequer a olhar para ela, o seu olhar fixo num ponto logo acima da cabeça da juíza Sofia Pimenta, como se o processo fosse um incômodo menor, como um voo atrasado. Junto a ele, praticamente fundida no seu braço, estava Wanda Dourado, a herdeira da fortuna da Dourado Aços. Wanda era tudo o que Sofia não era. Vestida com um tailleur Chanel cor de creme que custava mais do que todas as poupanças da vida de Sofia, o seu cabelo loiro estava preso num coque severo e elegante. Mas era o sorriso dela que mais a feria. Era um sorriso pequeno, tenso e sabedor, uma mensagem silenciosa, constante para Sofia. "Não és nada, vais perder." "Senhora Mendes", começou a juíza Pimenta, com voz desprovida de emoção. "A senhora está a solicitar a este tribunal que se estabeleça a paternidade e se procure a pensão de alimentos do senhor Ricardo Moniz." O senhor Moniz, através do seu advogado, negou veementemente estas afirmações. É este um resumo justo? Pedro Costa pôs-se de pé, as mãos a tremer ligeiramente. "Sim, meritíssima, temos provas de uma relação, mensagens de texto, testemunhas." "Provas?" Uma nova voz, aguda e predatória, cortou o ar. Pertencia ao Dr. Miguel Simões, o advogado de Ricardo Moniz, um homem que parecia um tubarão num fato de risca de giz. "O que a requerente tem, meritíssima, é uma coleção de mensagens fora de contexto,
e uma fantasia desesperada. Ela era uma funcionária júnior, uma estagiária. O Sr. Moniz é uma figura pública, um alvo para este tipo de extorsão. O sorriso de Wanda alargou-se. Ela inclinou-se e sussurrou algo ao ouvido de Ricardo, e ele deu-lhe um ligeiro aceno de cabeça, desdenhoso. Eram uma frente unida, um muro de riqueza e influência. Sofia sentiu uma onda quente de vergonha e raiva. Uma estagiária. Era tudo o que ela era para eles agora. Uma nota de rodapé na sua vida que ele estava a tentar apagar. Ela recordou as noites em que ele lhe tinha dito que a amava, as promessas que lhe tinha sussurrado sobre um futuro diferente, longe da gaiola de ouro do seu noivado com Wanda. Um noivado que ele tinha afirmado que era apenas um arranjo de negócios. Meritíssima, continuou Simões com voz retumbante. O meu cliente já ofereceu à senhora Mendes uma generosa compensação por cessação de funções, por bondade do seu coração, para ajudar uma ex-funcionária que passava por tempos difíceis. Ela recusou. Em vez disso, escolheu este circo na esperança de um pagamento maior ao ligar a sua situação a um homem da craveira do Sr. Moniz. Situação? A juíza Pimenta, perspicaz e inteligente, moveu os olhos do poderoso CEO para a jovem mãe a tremer. Ela tinha visto esta história centenas de vezes antes. Poder contra pobreza. Normalmente, o poder vencia. Senhor Moniz, disse a juíza, dirigindo-se a ele diretamente pela primeira vez. Alguma vez foi íntimo da senhora Mendes? Ricardo finalmente dignou-se a olhar para Sofia, mas os seus olhos estavam frios, vazios. Meritíssima, eu interajo com centenas de funcionários. Talvez tenha partilhado um café com ela na sala de descanso. Eu fui sempre profissional. As suas afirmações de uma relação romântica são uma completa invenção. Uma mentira fria, calculada e que lhe destroçou a alma. Cada palavra foi uma punhalada. A visão de Sofia começou a ficar turva. Os argumentos legais desvaneceram-se num zumbido surdo. Tudo o que ela conseguia ouvir era o bater frenético do seu próprio coração e os suaves arrulhos de Martim. Olhou para Ricardo, para o homem que a tinha abraçado e jurado que era o seu santuário. Olhou para Wanda, cujos olhos brilhavam com triunfo. Olhou para os seus advogados caros, para a estenógrafa do tribunal, para a juíza impassível. Todos eram parte de um sistema contra o qual ela nunca poderia ganhar. Eles tinham dinheiro, poder e um completo desprezo pela verdade. O que é que ela tinha? Uma conta bancária vazia, um aviso de despejo e um bebê que eles estavam a tratar como moeda de troca. Uma clareza aterradora a inundou. Ela não podia ganhar. Iriam enterrá-la em custas judiciais, arrastar o seu nome pela lama e pintá-la como uma caçadora de fortunas, mentalmente instável, até que até ela própria começasse a acreditar nisso. Iriam quebrá-la e, ao fazê-lo, destruiriam o futuro do seu filho. A menos que ela fizesse algo que eles nunca esperariam. Algo que não fosse sobre dinheiro, algo que fosse sobre a verdade na sua forma mais crua e inegável. O seu corpo moveu-se antes que a sua mente a alcançasse completamente. Pôs-se de pé, a sua cadeira a raspar ruidosamente contra o chão. Caminhou passando pelo seu advogado atordoado, através do espaço sagrado que separava as duas mesas e diretamente para o banco da juíza. O oficial de justiça avançou, mas a juíza Pimenta levantou uma mão, os seus olhos abertos com curiosidade. Sofia parou diante da juíza. Com as mãos a tremer, ajeitou a manta de Martim, beijou-lhe a testa pela última vez e segurou-o. A sua voz, quando falou, não tremeu. Era clara e ressoava com a profunda agonia do sacrifício de uma mãe. Não aguento mais, disse.
Os seus olhos fixaram-se nos da juíza Pimenta. Eu não posso dar-lhe a vida que ele merece enquanto somos arrastados por este inferno. Eles querem dizer que ele não existe. Querem fingir que ele é uma situação. Muito bem. Ela deu mais um passo segurando Martim sobre a madeira polida do banco. Se o seu próprio pai não o reclamar, declarou, a sua voz quebrando na última palavra, então o Estado pode ficar com ele. Eu desisto, meritíssima, porque não me resta nada para lhe dar, e o pai dele é um mentiroso. Um ofegar coletivo sugou o ar da sala. Pedro Costa pôs-se de pé, sem palavras. O queixo do Dr. Simões caiu. A máscara de indiferença de Ricardo Muniz finalmente rachou. O seu rosto era uma tela de puro choque. Apenas Wanda Dourado manteve a compostura. O seu sorriso triunfante tinha desaparecido, substituído por um olhar de fria e dura satisfação. Isto era melhor do que ela poderia ter planeado. A rapariga instável e histérica estava a entregar as provas. O problema estava a resolver-se sozinho. Mas a juíza Pimenta não estava a olhar para Wanda. O seu olhar estava fixo no pequeno e inocente bebé que lhe era oferecido como um sacramento sagrado. Ela não viu um problema legal, mas sim uma vida humana apanhada numa tempestade de ganância e engano. E naquele momento ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Se esta história te parece incrível, deixa-nos o teu comentário com a tua parte favorita e não te esqueças de carregar na campainha para que te avisemos quando publicarmos a nossa próxima história. Tudo tinha começado com o cheiro a chuva no asfalto quente. 6 meses antes de Martim nascer, Sofia Mendes era apenas mais um rosto no mar de jovens ambiciosos na Moniz Global. Uma estagiária no departamento de marketing, armada com um diploma de gestão da Universidade Católica, financiado por uma bolsa e uma determinação feroz de escapar à vida de salário em salário em que tinha crescido. A sede era uma impressionante torre de aço e vidro na Avenida da Liberdade, que parecia rasgar o céu. Para Sofia, era um símbolo de tudo o que ela sempre quisera: sucesso, estabilidade, um mundo longe das torneiras a pingar e da roupa em segunda mão. Ela era inteligente, trabalhadora e muitas vezes a primeira a chegar e a última a sair. Ela lembrava-se de nomes, antecipava necessidades e fazia o seu trabalho com uma eficiência tranquila que a fez ser notada. Conheceu Ricardo Muniz pela primeira vez durante uma sessão de trabalho noturno para o novo projeto de expansão europeia da empresa. Uma súbita tempestade de verão tinha cortado a energia em vários andares e, enquanto outros entravam em pânico, Sofia tinha encontrado metodicamente lanternas de emergência e começado a guardar manualmente os dados cruciais dos servidores. Ele encontrou-a no brilho fraco de um ecrã de computador portátil, o seu rosto marcado pela concentração. Não estava ladeado pelo seu habitual séquito de assistentes e vice-presidentes. Na estranha e silenciosa escuridão, era apenas um homem. "Ninguém te disse para ires para casa?" perguntou ele, a sua voz mais suave do que o tom de comando que ele usava nas salas de reuniões. Sofia saltou sobressaltada. "Senhor Muniz, lamento, eu estava apenas a tentar garantir o deck de apresentação para a reunião de Zurique." Ele sorriu, um sorriso genuíno e desprotegido que transformou os seus traços severos. "Eu vejo. Obrigado." Ele encostou-se ao caixilho da porta, a tempestade a rugir lá fora, atrás das janelas panorâmicas. "O meu pai sempre dizia que descobres quem são as pessoas de verdade quando as luzes se apagam." Esse foi o começo. Começou com conversas profissionais, ele a pedir-lhe a sua opinião sobre um slogan de marketing, ela a oferecer uma visão
inesperadamente perspicaz sobre uma tendência de consumo. Ele começou a procurá-la. As suas visitas ao 34º andar tornaram-se mais frequentes. O escritório zumbia de sussurros. Sofia sabia tudo sobre Wanda Dourado. O seu noivado tinha sido anunciado numa luxuosa revista. Era uma fusão de dinastias, uma aliança estratégica concebida para consolidar o poder nas respectivas indústrias. Sofia dizia a si mesma que estava a ser tola, que era apenas uma distração momentânea para um homem que vivia sob uma imensa pressão, mas a conexão entre eles parecia inegável. Com ela, ele não era o Sr. Moniz, o CEO implacável. Era apenas Ricardo. Ele falava da sua paixão pela vela, da sua relação distante com o pai, da sua sensação de estar preso numa vida que tinha sido desenhada para ele, não escolhida por ele. Wanda não me vê, confessou ele uma noite, enquanto partilhavam um táxi sob a chuva torrencial, um acordo silencioso para fingir que se dirigiam na mesma direção. Ela vê o nome Moniz, a marca. É uma transação. Contigo sinto que posso respirar. O primeiro beijo aconteceu num elevador de carga, um momento roubado e frenético que os deixou a ambos ofegantes e aterrorizados. Escalou rapidamente para um romance secreto. Encontravam-se em hotéis discretos num pequeno apartamento privado que ele tinha sob outro nome no bairro Alto. Para Sofia, era um turbilhão de paixão inebriante e uma profunda culpa. Ela estava a apaixonar-se por um homem comprometido, um pecado capital que ela sempre tinha julgado nos outros. Mas ele a fez acreditar que era diferente. Só me dá tempo, suplicava ele, abraçando-a na escuridão da noite. A fusão com a Dourado Aços é tudo. É o meu legado. Assim que estiver finalizada, terei o poder de fazer o que quiser, de estar com quem quiser. Ela, na sua ingenuidade e cega pelo amor, acreditou nele. Viu-o como um homem preso pelo dever, e ela era a sua fuga secreta, a sua esperança de uma vida real. Ela compartimentou a sua culpa, focando-se no futuro que ele pintava para eles. Então, numa úmida manhã de agosto, 2 linhas cor-de-rosa, num teste de gravidez, mudaram tudo. O seu primeiro sentimento não foi medo, mas uma onda de alegria vertiginosa e incondicional. Um bebê. O bebê deles. Isto não era um problema. Era uma solução, uma razão para ele finalmente se libertar, para ele escolher o amor sobre o legado. Esta criança tornaria o seu segredo real. Ela planeou como lhe diria perfeitamente. Reservou uma mesa num tranquilo restaurante italiano que ambos amavam, um lugar onde podiam falar. Falar de verdade. Ela chegou cedo, o coração a bater com uma emoção nervosa que mal conseguia conter. Ele chegou tarde. Quando finalmente chegou, o homem quente e desprotegido que ela amava tinha desaparecido. No seu lugar estava o CEO. O seu rosto era uma máscara de estresse frio, o seu maxilar tenso. Não posso ficar muito tempo, disse ele sem sequer olhar nos olhos dela. O pai de Wanda está na cidade. Temos um jantar. As palavras saíram da boca de Sofia antes que ela pudesse pará-las. Ricardo, tenho algo para te dizer. Algo maravilhoso. Eu estou grávida. Ela observou o rosto dele, esperando que o choque inicial se dissolvesse em alegria. Em vez disso, viu-o transformar-se em algo que nunca tinha visto antes. Pânico puro e não adulterado. O sangue escoou do seu rosto. Não! Sussurrou ele, abanando a cabeça. Não, isso não é possível. Como? O que queres dizer com como? Perguntou ela, a sua própria alegria a começar a coagular em confusão. Ricardo, é nosso. Isto é um desastre, murmurou ele,
passando uma mão pelo seu cabelo perfeitamente penteado. Um completo e total desastre. Ele olhou para ela, e os seus olhos, esses olhos cinzentos, tempestuosos que ela amava, eram de repente os olhos de um estranho. Eram frios, calculistas e cheios de uma distância aterradora. "Tens de te livrar dele!" disse ele com voz baixa e firme. Sofia sentiu como se o chão se tivesse afundado debaixo dela. Livrar-me dele? Ricardo é o nosso bebê. É uma complicação, Sofia. Uma complicação inaceitável. A fusão está na sua fase mais crítica. Wanda, se ela descobrisse... Ele não precisou de terminar. Meteu a mão no casaco e tirou uma caderneta de cheques. O gesto foi tão clínico, tão insultuoso, que a feriu fisicamente. "Eu cuido de ti. Podes ir embora por um tempo. Faz o procedimento. Eu dou-te dinheiro suficiente para recomeçares em qualquer lugar que queiras. Só lhe ponha um preço. Por um preço na vida do seu filho." Naquele momento, o homem que ela amava deixou de existir. No seu lugar, havia um monstro, um cobarde, que se escondia atrás da sua riqueza. O amor que ela sentia por ele coagulou-se numa dor tão profunda que se sentiu como um golpe físico. "Eu não quero o teu dinheiro", disse ela, a sua voz a tremer com uma raiva que ela não sabia que possuía. "Não sejas tola, Sofia", sibilou ele, o seu charme desaparecido, substituído por uma ameaça crua. "Tu não queres ser minha inimiga. Não tens ideia do que enfrentarias." Ele pôs-se de pé, atirando uma nota de 100 euros para a mesa para cobrir a comida não consumida. Ele inclinou-se, a cara perto da dela. "Faz isso", ordenou, "e depois desaparece. Nunca nos conhecemos, entendes?" Ele afastou-se sem olhar para trás, deixando-a sozinha no restaurante apinhado, o grito silencioso preso na sua garganta. O sonho tinha acabado. A torre de cristal tinha se tornado uma prisão, e ela tinha acabado de ser expulsa para a fria e implacável tempestade, e estava a carregar o seu filho. As consequências foram rápidas e brutais. Ricardo Moniz não era um homem que fizesse ameaças vãs. No dia seguinte, Sofia chegou ao escritório para descobrir que o seu passe de segurança já não funcionava. Um segurança com cara de pedra escoltou-a aos recursos humanos, onde uma mulher que ela nunca tinha visto antes lhe entregou uma caixa contendo o conteúdo da sua secretária e uma carta de despedimento citando uma reestruturação corporativa. Não houve compensação, apenas uma ameaça velada sobre o acordo de não divulgação que ela tinha assinado como estagiária. O seu e-mail da empresa foi desativado. As suas chamadas para o número privado de Ricardo iam diretamente para uma mensagem de número desligado. Ele tinha-a apagado da sua vida, com a mesma eficiência implacável que aplicava a uma subsidiária falhada. Mas a verdadeira arquiteta da sua destruição dar-se-ia a conhecer em breve. Não era Ricardo, mas sim a serpente sorridente ao seu lado. 2 dias depois chegou uma carta registrada do escritório de advogados de Dourado e Simões. Era uma ordem de cessação e desistência redigida em nome de Wanda Dourado. Acusava Sofia de assédio, citando as suas tentativas indesejadas e delirantes de contactar o Sr. Moniz. Advertia que qualquer outra comunicação resultaria em ação legal imediata. Wanda estava a fazer limpeza. Deve ter desconfiado de algo, ou talvez Ricardo, no seu pânico, tivesse confessado. De qualquer forma, Wanda não era simplesmente uma noiva passiva e rejeitada. Ela era uma participante ativa na anulação de Sofia. Isto não era apenas para proteger o seu casamento. Tratava-se de aniquilar uma rival. Subitamente, a vida de Sofia começou a desmoronar-se ponto por ponto. As suas poucas poupanças diminuíam a um ritmo alarmante.
Lisboa, outrora uma cidade de sonhos, tornou-se uma selva de asfalto, de despesas impossíveis. O seu pequeno apartamento, que ela mal conseguia pagar mesmo com o salário de estagiária, era agora uma iminente catástrofe financeira. Começou a procurar trabalho, mas as portas que outrora tinham estado abertas agora fechavam-se inexplicavelmente. Ela tinha tido entrevistas promissoras apenas para receber recusas educadas, mas firmes, um dia depois. Ela não podia prová-lo, mas sentia o longo e invisível alcance dos impérios Moniz e Dourado a envenenar o poço, colocando-a na lista negra da indústria em que tanto tinha trabalhado para entrar. Os seus amigos, muitos dos quais eram colegas da Moniz Global, distanciaram-se. Ofereciam desculpas vagas. Os olhos deles desviavam-se dos dela. A mensagem era clara. Ficar do lado de Sofia era suicídio profissional. Ela era radioativa. O custo físico da gravidez, combinado com o estresse esmagador, era debilitante. Os enjoos matinais eram uma companheira constante e indesejada. A exaustão era uma manta que ela não conseguia tirar. Alguns dias, tudo o que ela conseguia fazer era deitar-se no seu apartamento escurecido, com uma mão na sua barriga a crescer, e chorar pela vida que tinha perdido e pela vida que temia não ser capaz de providenciar para o seu filho por nascer. Ela chegou ao fundo do poço no seu 5º mês de gravidez. Um aviso de despejo foi colado na sua porta, as suas letras vermelhas cruas, um golpe final e humilhante. Ela sentou-se no chão do seu apartamento semi-vazio, rodeada de caixas de mudança que não podia pagar para mover, e sentiu um desespero tão absoluto que era quase pacífico. Eles tinham ganho. Tinham-na quebrado. Foi naquele momento de total desesperança que um salva-vidas apareceu da forma mais inesperada. A sua senhoria, uma idosa e amável mulher polaca chamada Dona Teresa, encontrou-a a chorar. Dona Teresa sempre tinha sido gentil com ela, muitas vezes deixando pequenos recipientes de sopa caseira à sua porta. Eles estão a fazer-te isto. O homem no carro elegante? Perguntou Dona Teresa, o seu português com um forte sotaque, mas os seus olhos perspicazes com intuição. Sofia, demasiado quebrada para mentir, acenou com a cabeça e toda a sórdida história se derramou. Dona Teresa ouviu sem julgar. Quando Sofia terminou, ela simplesmente deu-lhe um tapinha na mão. No meu país, quando o lobo te encurrala, tu não te deitas a morrer. Tu procuras um lobo maior ou uma raposa astuta? A sua raposa astuta era o seu sobrinho, Pedro Costa, um recém-licenciado da Faculdade de Direito que trabalhava numa sociedade de assistência legal sem fins lucrativos. Pedro era tudo o que Miguel Simões não era. Era jovem, usava fatos ligeiramente enrugados e operava a partir de um escritório apertado e desorganizado que cheirava a café rançoso e idealismo. Sofia encontrou-se com ele sentindo uma profunda vergonha. Contou-lhe a sua história, esperando que ele lhe mostrasse a porta. Ela não tinha dinheiro, nem aliados poderosos, e uma história que soava como uma manchete de um tabloide. Mas Pedro ouviu-a com uma intensidade que a surpreendeu. Ele olhou para as mensagens de texto que ela tinha guardado, as poucas fotos que tinham tirado em segredo. Ele viu a ordem de cessação e desistência da firma de Wanda. Eles contam que sejas demasiado pobre e demasiado assustada para lutar, disse ele, os seus olhos a brilhar com uma faísca de indignação. Eles acham que podem comprar o silêncio e assediar-te até desistires. Isso não é apenas imoral, é ilegal. Isto é coerção. Isto é despedimento injusto. E se esse bebê é dele, isto é uma traição,
ao dever mais fundamental que um pai tem. Pela primeira vez em meses, Sofia sentiu um vislumbre de esperança. Mas eu não te posso pagar. Pedro inclinou-se para a frente, a sua expressão sincera. Isto não é por dinheiro, senhora Mendes. Isto é por justiça. Casos como este, é por isto que me tornei advogado. Apresentaremos um pedido de teste de paternidade. Vamos processá-lo por pensão de alimentos. Vamos lutar contra eles. Ele fez uma pausa, com um sorriso irônico no rosto. Eles têm um tubarão. A senhora terá um terrier. Eu não desisto. Foi um processo longo e árduo. Pedro apresentou os pedidos. O escritório do Dr. Simões respondeu com uma tempestade de papelada, táticas de adiamento e moções para indeferimento. Eles apresentaram declarações juradas de funcionários da Moniz Global, jurando que nunca tinham visto qualquer evidência de uma relação inapropriada. Apresentaram uma avaliação psiquiátrica de um médico pago que, após um único telefonema, sugeriu que Sofia era propensa a delírios erotomaníacos. Eles estavam a tentar enterrá-los, a levar à falência a Sociedade de Assistência Legal com papelada e horas faturáveis. Entretanto, a imprensa, alertada por uma fonte anônima, começou a cercá-los. Surgiram artigos de tabloides com manchetes como "O bebê do assediador" ou "A fantasia de 1 milhão de euros de uma estagiária". Usaram uma foto lisonjeira e sorridente de Ricardo e Wanda e uma foto granulada e pouco lisonjeira de Sofia, muito grávida, com um ar oprimido e exausto. Wanda era uma mestra da perseção pública. Ela deu uma entrevista exclusiva e lacrimosa a um canal de notícias. "Tem sido uma provação terrível", tinha dito, enxugando um olho perfeitamente seco com um lenço de seda. "Esta mulher criou uma fantasia para destruir a nossa felicidade. Ricardo é o homem mais gentil e honrado que conheço. Ele é a vítima aqui. Ambos o somos." Ao vê-lo na pequena televisão do abrigo para sem-abrigo, onde ela e o recém-nascido Martim viviam agora, Sofia sentiu as suas últimas brasas de esperança morrerem. O mundo via-a como uma vilã, uma mentirosa. Foi Pedro quem a manteve de pé. "É tudo ruído, Sofia", disse ele com voz firme ao telefone. "Eles estão a atirar lama porque têm medo da única coisa que não se pode comprar nem manipular. A verdade, o teste de ADN. A juíza concedeu-o. Esse é o nosso final. É aí que as mentiras param." Essa era a única coisa a que ela se agarrava enquanto caminhava para a sala do tribunal. A verdade. Mas, ao ver a confiança petulante no rosto de Wanda, uma dúvida terrível começou a surgir. Por que é que ela parecia tão certa? Era como se soubesse algo que Sofia não sabia. Era como se estivesse absolutamente, positivamente certa de que o teste de ADN provaria que Ricardo não era o pai. E essa confiança aterradora foi o que finalmente quebrou Sofia, levando-a a fazer essa última e desesperada jogada de entregar o seu filho à juíza. O que farias se estivesses no lugar de Sofia? Lutarias ou render-te-ias pelo bem do teu filho? Comenta abaixo e partilha a tua opinião. A juíza Pimenta não aceitou a criança. Em vez disso, olhou do seu banco, o seu rosto uma máscara de calma judicial. Mas os seus olhos transmitiam uma profunda seriedade humana. Levantou uma mão, silenciando o caos que tinha irrompido na sua sala. "Oficial de justiça, por favor, devolva a criança à sua mãe", ordenou, a sua voz cortando o ruído. Sofia, a tremer, pegou em Martim de volta nos seus braços. A vergonha inundou-a. A juíza então fixou o seu olhar de aço em Ricardo e Wanda. "Já vi o suficiente", declarou. "O teatro nesta sala de audiências terminará agora.
As acusações de parte a parte, as difamações, são irrelevantes. Só há uma peça de evidência que pode e irá resolver este assunto. Ela virou-se para a sua secretária. Estou a ordenar um teste de ADN imediato supervisionado pelo tribunal para o Sr. Moniz e o menor Martim Mendes. As amostras serão colhidas hoje neste tribunal por um técnico nomeado pelo tribunal. Os resultados serão entregues diretamente no meu gabinete. Meritíssima, nós opomos-nos. Isto é uma invasão da privacidade do meu cliente baseada numa alegação infundada. A sua objeção está registrada e indeferida, Dr. Simões, espetou a juíza. O seu cliente submeter-se-á a um teste de ADN voluntariamente ou eu declará-lo-ei em desobediência ao tribunal e ele poderá submeter-se a partir de uma cela. A escolha é sua. A ameaça pairou no ar, densa e potente. Ricardo Moniz, pela primeira vez, parecia genuinamente perturbado. A cor escoou do seu rosto. Ele trocou um olhar de pânico com Wanda, mas a sua expressão era estranhamente tranquila. Ela deu um aperto tranquilizador na mão dele e acenou com a cabeça, um gesto sutil e confiante. Qualquer medo que ele tivesse tinha desaparecido, substituído por essa mesma certeza inquietante. Ricardo respirou fundo e acenou rigidamente. Cumprirei, meritíssima. O processo foi estéril e humilhante. Sofia, Pedro, Ricardo e Simões foram escoltados para uma pequena sala sem janelas. Um técnico primeiro passou uma zaragatoa no interior da bochecha de Martim. O bebé queixou-se da intrusão. Depois virou-se para Ricardo. Ele encolheu-se ligeiramente. Enquanto recolhia a sua amostra, o seu maxilar apertou-se. As zaragatoas foram seladas em sacos de prova, etiquetadas e assinadas. Estava feito. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da vida de Sofia. Ela e Martim foram alojados numa habitação temporária um pouco melhor. Um apartamento pequeno mais limpo, graças a um subsídio de emergência que Pedro tinha garantido. Mas o alívio da falta de habitação fez pouco para acalmar a tempestade na sua mente. A confiança de Wanda a atormentava. Por que é que ela estava tão tranquila, tão segura de si? Teria Ricardo mentido sobre ter estado com outras mulheres? Poderia Martim de alguma forma não ser dele? A ideia era uma punhalada no seu coração. Ela sabia que era impossível. Martim era a imagem cuspida do seu pai. Mas a dúvida plantada pela certeza petulante de Wanda começou a crescer como uma erva daninha venenosa e haveria uma maneira de manipular o teste. Com seu dinheiro e influência, tudo parecia possível. Pedro assegurou-lhe que a cadeia de custódia era inquebrável, supervisionada pelo próprio tribunal. Eles não podem tocar nisto, Sofia. Este é o único lugar onde o poder deles não pode chegar. No dia em que os resultados deveriam ser entregues, Sofia não conseguia comer. Vestiu Martim com um suave baby grow azul, a roupa mais bonita que tinha. Quando o segurou, as suas mãos tremiam tanto que ela temeu deixá-lo cair. Pedro encontrou-a no tribunal, dando-lhe um sorriso de apoio, embora nervoso. A atmosfera na sala do tribunal era ainda mais elétrica do que antes. A imprensa tinha sabido do teste ordenado pelo tribunal e a galeria pública estava lotada. Ricardo e Wanda entraram como um casal real, a chegar a uma função de Estado. Hoje, Wanda usava um vestido vermelho sangue, uma declaração ousada e predatória. Ela encontrou o olhar de Sofia do outro lado da sala e dedicou-lhe um sorriso lento e deliberado que a gelou até aos ossos. Era o sorriso de um mestre de xadrez que já tinha encurralado o rei. Todos de pé. A juíza Pimenta entrou, o seu rosto ilegível. Sentou-se e demorou um momento, os seus olhos a percorrer os rostos silenciosos e expectantes.
Na sua mão havia um único envelope de papel manila selado. O destino de todos na sala estava contido dentro dos seus frágeis limites de papel. Eu tenho os resultados da análise de ADN realizada pelos laboratórios Omnigen nas amostras fornecidas pelo Sr. Ricardo Moniz e pelo menor Martim Mendes, anunciou, a sua voz a ressoar no profundo silêncio. Metodicamente ela rasgou o envelope. O som foi como um tiro. Tirou uma única folha de papel e leu-a para si mesma primeiro. A sua expressão não mudou nem um pouco. Sofia sentiu o seu coração a sair-lhe do peito. Abraçou Martim com mais força, enterrando o rosto no seu cabelo suave, incapaz de olhar. Ricardo olhou fixamente para a frente, os seus nós dos dedos brancos de agarrar a borda da mesa. Wanda, no entanto, inclinou-se ligeiramente para a frente, aquele sorriso predador ainda nos lábios, os seus olhos a brilhar com antecipação para o golpe final. A juíza Pimenta limpou a garganta. O relatório declara, disse a sua voz clara e comedida, que com base na análise dos marcadores genéticos, o alegado pai Ricardo Moniz não está excluído como o pai biológico da criança Martim Mendes. Um murmúrio de confusão correu pela sala. Não excluído. O que significava isso? Miguel Simões soltou um suspiro de alívio mal audível. Não era um sim, era ambíguo. Mas a juíza não tinha terminado. Continua a declarar, continuou ela, os seus olhos levantando-se da página para olhar diretamente para Ricardo Moniz, que a probabilidade de paternidade é de 99,9%. Silêncio, um vazio atordoado e absoluto de som. Depois o caos. Um flash de máquina fotográfica disparou na galeria. Um súbito clarão de luz. Pedro Costa ofegou, agarrando o braço de Sofia em triunfo. Sofia sentiu uma onda de tonturas tão intensa que teve de se agarrar à mesa para se manter de pé. Vindicação. Não era alegria, ainda não. Era uma maré de vindicação crua e agonizante. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas a correr pelo seu rosto, a pingar na cabeça do seu bebé. Miguel Simões parecia que tinha levado um soco no estômago. A sua cara ficou de um cinzento pálido. Ricardo Moniz simplesmente olhou. A sua boca ligeiramente aberta. O seu mundo cuidadosamente construído, a estilhaçar-se à sua volta em câmara lenta. Mas a reação mais dramática veio de Wanda Dourado. O seu sorriso não só se desvaneceu, desfez-se. Caiu do seu rosto como uma máscara partida, revelando uma expressão de choque e horror puros e não adulterados. Os seus lábios perfeitamente pintados tremeram. Os seus olhos azuis arregalaram-se com incredulidade. Não, respirou ela. A palavra um som pequeno e perdido. Não, isso não é possível! É impossível! O seu surto cru e não filtrado atraiu todos os olhares na sala do tribunal. Era uma rachadura na fachada impecável, revelando algo feio e frenético por baixo. Por que é que ela estava tão chocada? Uma noiva que descobre que o seu parceiro gerou um filho ficaria zangada, sentir-se-ia traída. Mas isto era diferente. Isto era uma incredulidade total e fundamental, como se acabasse de testemunhar as leis da física a serem quebradas. A juíza Pimenta bateu com o seu martelo. Ordem! Ordem neste tribunal! Mas Wanda já estava de pé, a sua compostura completamente perdida. Virou-se para Ricardo, o seu rosto contorcido com uma mistura de fúria e pânico. Como? Guinchou a sua voz estridente. Como é que isto é possível? Diz-me. Ricardo, ainda a cambalear, só conseguiu gaguejar. Wanda, eu posso explicar. Explicar o quê?
gritou ela agora, alheia à juíza, à imprensa, ao mundo inteiro. Que tu és um mentiroso! Nós os dois sabemos que tu não podes ter filhos. Nós os dois sabemos sobre a vasectomia. A segunda bomba detonou na sala do tribunal silenciosa, mais poderosa do que a primeira. Uma vasectomia. A palavra pairava no ar, carregada e radioativa. Se Ricardo Moniz tinha feito uma vasectomia, então ele não podia ser o pai. O teste de ADN tinha de estar errado ou algo mais estava a acontecer. O sorriso de confiança de Wanda, de repente, fez um sentido aterrorizante. Ela não estava a blefar. Estava a segurar o último trunfo. Ela acreditava com absoluta certeza que Ricardo era estéril. Então, como é que ele, diabos, era o pai de Martim? A revelação da vasectomia enviou uma onda de choque através da sala do tribunal que anulou os resultados do ADN. Miguel Simões, o próprio advogado de Ricardo, olhou para o seu cliente com uma expressão atordoada e acusatória. Tinham-lhe mentido. Pedro Costa estava de pé, com um súbito e brilhante lampejo de perspicácia no seu rosto. Ele tinha visto o choque de Wanda. Era genuíno. Ela não estava a fingir. Ela realmente acreditava que Ricardo era estéril, o que significava que Ricardo lhe tinha dito que o era. Mas o teste de ADN com uma certeza de 99% era ciência, não mentia. Meritíssima, disse Pedro, a sua voz cortando o exibicionismo de Simões. Só há uma maneira de ambos os factos serem verdadeiros. Uma vasectomia nem sempre é permanente. Ele voltou o seu olhar para Ricardo Moniz, semicerrando os olhos. Senhor Moniz, alguma vez se submeteu a uma reversão do procedimento? A pergunta pairou no ar. Era a peça que faltava. Ricardo Moniz empalideceu. Os últimos vestígios do seu poder e controlo evaporaram-se sob o peso dessa pergunta. Ele olhou para Sofia e por uma fração de segundo ela viu um vislumbre do homem que ele costumava ser. Vulnerável, atormentado. Ele tinha guardado um segredo não só do tribunal, mas da mulher com quem se deveria casar. Senhor Moniz, instou a juíza com a paciência esgotada. Finalmente ele quebrou, desmoronando-se na sua cadeira como se as cordas que o seguravam tivessem sido cortadas. Sim, confessou, a sua voz mal um sussurro. Eu revertia há cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás, mesmo no meio do seu apaixonado romance secreto com Sofia. A cronologia encaixou para todos na sala. Ele não estava apenas a ter um caso. Em algum momento daquelas noites roubadas e conversas sussurradas sobre o futuro, ele tinha feito algo profundo. Tinha desfeito a sua esterilidade, abrindo secretamente o caminho para uma vida potencial com Sofia. Uma vida em que poderiam ter uma família. Uma vida que ele nunca mencionou à sua noiva, Wanda. A traição agora era dupla e infinitamente mais profunda. Ele não só tinha enganado Wanda, tinha planeado um futuro potencial com outra mulher enquanto usava Wanda pelo seu dinheiro e conexões. E não só tinha abandonado Sofia. Tinha abandonado um futuro que ele próprio tinha posto em marcha secretamente, atirando fora a criança que era um resultado direto dessa escolha secreta. Wanda olhou para ele, a sua expressão a mudar da raiva para uma compreensão nascente e nauseabunda. Toda a relação deles, todo o futuro deles, era uma mentira. Ela não era a sua parceira, era a sua estratégia de negócios. Sofia não tinha sido um caso, tinha sido o seu plano de fuga. Tu reverteste-a por causa dela. A voz de Wanda era oca. Toda a luta tinha desaparecido.
substituída pelo som frágil de um coração a partir-se. Ricardo não conseguiu responder, apenas olhou para suas mãos, um rei caído num reino da sua própria criação. A história agora desenrolava-se com uma clareza horripilante. O romance de Sofia e Ricardo era mais profundo do que alguém sabia. Ele a tinha amado, ou pelo menos acreditou que o fez, o suficiente para ver um futuro com ela, o suficiente para se submeter a uma cirurgia secreta para ter um filho com ela. Mas, quando essa criança se tornou uma realidade, a pressão da fusão dos Dourado, o legado de 1.000 milhões de euros, tinha se provado mais forte do que o seu amor. Ele tinha ficado aterrorizado e tinha escolhido o dinheiro em vez da sua própria carne e sangue. A confiança suprema de Wanda também foi explicada. Ela provavelmente descobriu o caso, mas armada com o conhecimento da vasectomia de Ricardo, viu um caminho claro para a vitória. Ela deixaria Sofia fazer a sua reivindicação. Deixaria que ela fosse a tribunal. Veria o teste de ADN inevitavelmente voltar negativo, expondo pública e humilhantemente Sofia como uma mentirosa e uma farsante delirante. Livrar-se-ia da sua rival para sempre, e Ricardo, envergonhado e grato, estaria mais ligado a ela do que nunca. Era um plano perfeito e vicioso, exceto que estava construído sobre uma base de areia, sobre um segredo que Ricardo tinha guardado de todos. "Este tribunal!" disse a juíza Pimenta, a sua voz cheia de uma fúria tranquila. "Considera que Ricardo Moniz é o pai legal e biológico da criança. Martim Mendes Moniz", acrescentou o apelido com uma ênfase deliberada. "Será marcada uma audiência para determinar a pensão de alimentos, os pagamentos retroativos e a cobertura de saúde. E senhor Moniz", acrescentou, os seus olhos como pedaços de gelo, "aconselho-o a arranjar um novo advogado, já que o Dr. Simões parece ter estado a operar sem conhecimento dos factos básicos da sua vida." Ela bateu o martelo. O tribunal levanta a sessão. A sala rebentou num frenesim de repórteres a gritar perguntas. Sofia simplesmente sentou-se ali, segurando o seu filho. A verdade tinha vindo à luz, mas era mais feia e dolorosa do que ela jamais poderia ter imaginado. O homem que ela tinha amado não só a tinha descartado, como tinha planeado meticulosamente um futuro com ela. E depois o tinha desmantelado quando se tornou inconveniente. Do outro lado da sala, o ato final do drama de Ricardo e Wanda estava a desenrolar-se. "Tu mentiste-me!" Wanda sibilava, o seu rosto uma máscara de ódio puro. "O meu pai vai arruinar-te! A fusão está morta! Tudo está morto!" Ela virou-se e saiu furiosamente da sala do tribunal, um turbilhão de seda vermelha e orgulho desfeito, deixando Ricardo sozinho para enfrentar as ruínas. Ricardo finalmente levantou o olhar, os seus olhos encontrando os de Sofia através do mar de caos. O seu rosto era uma confusão de vergonha, arrependimento e desespero. Deu um passo hesitante em direção a ela, como para falar, para pedir desculpa, para implorar. Sofia simplesmente abraçou Martim com mais força, virou-lhe as costas e deixou que Pedro Costa a guiasse para longe, longe dos escombros. Ela tinha ganho, mas sentia-se assustadoramente, como se tivesse perdido tudo de novo. As consequências da revelação na sala do tribunal foram uma tempestade mediática. A história do CEO milionário, a reversão secreta da vasectomia, a estagiária rejeitada e a herdeira desprezada era irresistível. Os paparazzi acamparam fora da habitação temporária de Sofia, gritando perguntas sempre que ela se atrevia a espreitar. As carrinhas de notícias eram uma presença permanente fora da sede da Moniz Global. As consequências financeiras e sociais para Ricardo foram cataclísmicas.
Assim como Wanda tinha prometido, o seu pai, um implacável magnata do velho mundo, chamado Alexandre Dourado, cancelou a fusão. Num comunicado de imprensa cáustico, ele citou uma violação fundamental da confiança e do caráter por parte de Ricardo Moniz. As ações da Moniz Global caíram a pique de um dia para o outro. O conselho de administração, outrora ferozmente leal, começou a murmurar sobre a invocação de cláusulas de moralidade no seu contrato. Ricardo Moniz, o menino de ouro de Wall Street, agora era tóxico. Ele tentou contactar Sofia. Houve dezenas de chamadas de números bloqueados, e-mails de contas recém-criadas a inundar a caixa de entrada de Pedro, e até um ridiculamente grande buquê de rosas brancas enviado para o abrigo com um simples cartão escrito à mão que dizia: "Lamento muito, temos de falar." Sofia disse a Pedro para rejeitar tudo. "Temos de falar sobre o quê?" perguntou a sua voz cansada. "Ele pode falar contigo sobre o fundo fiduciário de Martim. É tudo. Não há nós." A batalha tinha sido ganha, mas a guerra a tinha deixado marcada. A vindicação que ela sentiu foi esvaziada pela pura profundidade da sua traição. Saber que ele tinha secretamente preparado uma vida com ela, apenas para descartá-la a ela e ao seu filho, tão casualmente, era uma ferida muito mais profunda do que o simples abandono que ela tinha acreditado no início. Foi marcada uma data no tribunal para formalizar o acordo de pensão de alimentos. Desta vez, Ricardo chegou com o aspecto de um fantasma. O seu fato feito à medida estava largo, o seu rosto estava magro e a arrogância altiva tinha desaparecido, substituída por um andar atormentado e hesitante. Miguel Simões tinha desaparecido, substituído por um advogado de família tranquilo e sério. Wanda, claro, não estava por perto. O procedimento foi rápido. Ricardo não contestou nada. Através do seu advogado, ele concordou com um generoso pagamento mensal de pensão de alimentos para cobrir todas as despesas médicas e educacionais de Martim até a universidade e criar um fundo fiduciário de vários milhões de euros em nome de Martim, que ele não podia tocar, mas que Sofia administraria. Quando a juíza finalizou a ordem, Ricardo falou pela primeira vez a sua voz rouca. "Meritíssima, posso dirigir-me à senhora Mendes?" A juíza olhou para Sofia, que acenou ligeiramente. Relutantemente, Ricardo virou-se na sua cadeira para a encarar completamente. A sala inteira inclinou-se para ouvir. "Sofia", começou ele, a sua voz pesada de emoção, "não há palavras para descrever o quanto estou arrependido. Não há desculpa para o que fiz. Fui um cobarde. Estava tão aterrorizado de perder o império que o meu pai construiu, de falhar, que destruí a única coisa real na minha vida." Ele olhou para Martim, que dormia pacificamente nos braços de Sofia. "Ele é meu filho. Eu sei agora. Eu atirei fora a minha oportunidade de ser pai dele e vou arrepender-me disso todos os dias para o resto da minha vida. Eu sei que não mereço, mas estou a pedir, a implorar uma oportunidade de estar na vida dele, de o conhecer." Sofia ouviu, a sua expressão imóvel. Ela tinha fantasiado com este momento, com ele a rastejar, a implorar por perdão. Mas agora que ele estava ali, ela não sentia nada além de uma profunda e dolorosa tristeza. Quando ele terminou, ela respirou fundo. "Tu não podes fazer isso, Ricardo", disse, a sua voz tranquila mas firme a ressoar na sala silenciosa. "Tu não podes partir tudo e depois pedir para te deixarem voltar, porque agora te arrependes depois de teres perdido tudo. Tu não estás arrependido pelo que me fizeste, estás arrependido pelo que isso te custou." Ela pôs-se de pé,
segurando Martim perto. Martim saberá quem é o pai dele, e quando ele tiver idade suficiente, poderá escolher se quer conhecer-te. Essa será a decisão dele. Mas tu e eu acabamos. Tu vais providenciar para ele, porque esse é o teu dever legal e moral. Mas tu não te tornas um pai só quando é conveniente. Tu tens de ser um homem primeiro, e falhaste nisso. Ela virou-se e saiu da sala do tribunal, deixando Ricardo Moniz sentado sozinho à mesa, um homem que tinha tudo, e agora não tinha nada que importasse. Os meses seguintes foram de construir uma nova vida. Usando o primeiro pagamento de pensão de alimentos, Sofia e Pedro encontraram um belo e soalheiro apartamento de 2 quartos num bairro seguro, longe das sombras do seu passado. Pela primeira vez, ela pôde comprar a Martim tudo o que ele precisava sem olhar para a etiqueta do preço. Ela comprou-lhe mantas macias, um berço resistente e brinquedos com os quais ele poderia crescer. Ela também se matriculou em aulas noturnas para tirar um mestrado em marketing digital. Estava determinada a construir a sua própria carreira para garantir que ela e Martim nunca dependeriam do dinheiro de Ricardo ou de qualquer outra pessoa. Um dia, Pedro Costa parou no apartamento com alguma papelada, olhou à sua volta para a casa brilhante e feliz que ela tinha criado, para Martim, a balbuciar no seu parque. Tu conseguiste, Sofia, disse ele com um sorriso de orgulho no rosto. Tu enfrentaste um gigante e ganhaste. Nós ganhamos, Pedro, corrigiu ela, entregando-lhe uma chávena de café. Eu não teria conseguido sem ti. Eu só apresentei a papelada, disse ele com um encolher de ombros. Tu é que foste corajosa o suficiente para lutar. Ele fez uma pausa e depois perguntou. Tiveste notícias dele? Sofia abanou a cabeça. O advogado dele envia os cheques. É tudo. Eu vi nas notícias que ele foi forçado a demitir-se como CEO. Era verdade. O conselho finalmente o tinha destituído. Ele ainda era dono da maioria da companhia, mas já não era o seu rei. O império pelo qual ele tinha sacrificado o seu filho tinha-lhe sido tirado de qualquer maneira. Quanto a Wanda, ela desapareceu da vida pública. Os rumores circulavam de que se tinha mudado para a Europa, que se tinha registrado num retiro de bem-estar privado, que o seu pai a tinha deserdado pela humilhação pública que tinha trazido ao seu nome. O seu plano perfeito e vicioso tinha saído pela culatra, destruindo a sua própria vida no processo. Por vezes, a altas horas da noite, quando Martim estava a dormir, Sofia olhava para o seu filho e via Ricardo na curva do seu sorriso ou na intensidade do seu olhar. Uma pontada de tristeza atingia-a pela família, que poderiam ter sido. Mas depois ela olhava à sua volta, para a casa pacífica que tinha construído, para o futuro que estava a criar para eles. Um futuro baseado na força e na verdade, não em segredos e mentiras. E ela sabia com uma certeza que se instalava no fundo dos seus ossos que tinha tomado a decisão certa. Ela não só tinha ganho um caso judicial, tinha recuperado a sua vida. Passaram 5 anos. O mundo, com a sua memória curta, seguiu em grande parte em frente. Ricardo Moniz tornou-se uma história de aviso, sussurrada nas salas de reuniões dos grandes negócios. A Moniz Global, sob nova liderança, renomeou-se e recuperou. De Wanda Dourado nunca mais se soube publicamente. Mas num apartamento banhado pelo sol, com vista para um parque no bairro Alto, tinha-se construído um mundo novo. Sofia Mendes já não era a estagiária assustada ou a mãe desesperada. Ela tinha obtido o seu mestrado com honras e tinha começado a sua própria consultoria de marketing digital, pequena mas bem-sucedida, especializada em ajudar organizações
sem fins lucrativos e startups éticas. Era respeitada, autossuficiente e feliz. A sua vida girava em torno de Martim. Ele era um menino de 5 anos, brilhante, enérgico e incrivelmente gentil. Tinha os olhos cinzentos, tempestuosos do pai, mas o sorriso quente e infeccioso da mãe. Sofia tinha sido fiel à sua palavra, nunca mentiu sobre o pai. À medida que ele crescia o suficiente para fazer perguntas, ela respondia-as de forma simples e honesta, sem amargura. O teu pai e eu amávamo-nos, mas ele não estava pronto para ser pai, diria ela. Mas ele ajuda-me a cuidar de ti para garantir que tenhas tudo o que precisas. Ela tinha uma única foto emoldurada de Ricardo dos seus dias mais jovens e suaves numa prateleira, para que Martim pudesse conhecer o seu rosto. O fundo fiduciário, gerido sabiamente por Sofia, tinha crescido, mas ela estava determinada a que Martim não crescesse para ser um menino mimado. Vivia confortavelmente, mas com modéstia, ensinando-lhe o valor do trabalho árduo e da bondade, coisas que o dinheiro nunca poderia comprar. Ricardo tinha respeitado os seus desejos. Nunca tentou forçar o contato. Uma vez por ano, no aniversário de Martim, chegava uma encomenda grande e simples. Nunca era extravagante. Um ano foi um livro lindamente ilustrado de constelações. Outro foi um telescópio de principiante de alta qualidade. No ano passado foi um modelo de veleiro de madeira, um aceno a uma paixão que uma vez partilhou com Sofia. Nunca havia um cartão de pai, apenas uma pequena nota escrita à máquina que dizia: a pensar em ti no teu aniversário. Sofia sempre deixava que Martim ficasse com os presentes. Era uma trégua silenciosa e frágil, uma forma para Ricardo ser um fantasma de presença na vida do seu filho, sem ultrapassar os limites que ela tinha estabelecido. No 6º aniversário de Martim, Sofia organizou uma festa no parque. Foi um evento alegre e caótico, com uma dúzia dos seus pequenos amigos, um bolo de super-heróis e uma montanha de presentes. Enquanto via Martim abrir um presente do seu melhor amigo, o seu coração inchou com uma felicidade pura e descomplicada. Mais tarde, naquela tarde, quando a festa estava a terminar, ela viu um homem parado ao longe, perto de um grande carvalho na borda do parque. Estava encostado ao tronco, meio escondido nas sombras. Estava mais magro do que ela se lembrava, o seu cabelo escuro agora salpicado de grisalho nas têmporas. Não usava um fato caro, mas sim um simples par de calças de ganga e um casaco escuro. Era Ricardo. O coração de Sofia subiu-lhe à garganta. O seu primeiro instinto foi agarrar Martim. Correr. O velho medo, a velha raiva acenderam-se por um momento, mas depois diminuiu. Este não era o CEO arrogante da sala do tribunal. Este era um homem a ver a festa de aniversário do seu filho a 100 metros de distância, como um fantasma numa festa. Ele não se aproximou. Apenas olhou. Olhou para Martim a rir, para ele assoprar as suas velas, para ele a abraçar a mãe. Sofia quase podia sentir o peso do seu arrependimento, uma força tangível transportada pela brisa do outono. Depois de alguns minutos, ele pareceu sentir que ela o estava a olhar. Ele encontrou o seu olhar através da extensão do parque. Não sorriu nem acenou. Simplesmente deu-lhe um pequeno, quase imperceptível, aceno de cabeça. Era um gesto de reconhecimento, de respeito, de obrigado. Depois, tão silenciosamente como tinha aparecido, ele virou-se e foi embora, desaparecendo nas ruas da cidade. Sofia ficou ali por muito tempo, a vê-lo ir embora.
A raiva a que ela se tinha agarrado por tanto tempo finalmente se dissolveu por completo. No seu lugar havia uma compreensão tranquila e sombria. Ele estava a pagar o seu preço, não com dinheiro, mas com distância, com uma vida a ver do lado de fora, de saber que o filho que ele escolheu nunca chegaria a ensinar a velejar ou a contemplar as estrelas. Ela olhou para Martim, que agora estava a perseguir um balão, o seu riso a ressoar no parque. Ele era o seu legado, não um império corporativo construído sobre acordos e segredos, mas um ser humano construído sobre o amor, a resiliência e a verdade. Ela tinha enfrentado o pior da vida e não só tinha sobrevivido, como tinha prosperado. Tinha encontrado um tipo diferente de riqueza, um tipo diferente de poder. E enquanto chamava o nome do seu filho, vendo-o correr para os seus braços abertos, ela soube com uma certeza que se instalava no fundo dos seus ossos que tinha tomado a decisão certa. Ela não só tinha ganho um caso judicial, tinha recuperado a sua vida. A história de Sofia é um poderoso lembrete de que as maiores batalhas não são travadas nas salas de reuniões ou ganhas com dinheiro, mas nas câmaras tranquilas e desesperadas do coração humano. É uma história sobre o amor inabalável de uma mãe. Um amor tão feroz que obrigou um império a ajoelhar-se. Ela entrou naquela sala do tribunal apenas com o seu filho e a verdade. E no final, isso provou ser mais poderoso do que toda a riqueza e influência do mundo. Ela ensinou-nos que a verdadeira força não é sobre o poder que exerces sobre os outros, mas sobre a integridade que mantens quando não te resta nada a perder. Se a luta de Sofia pela justiça e pela verdade te comoveu, por favor, ajuda-nos a partilhar a sua história carregando no botão Gosto. E se te apetecer, conta-nos nos comentários que parte da sua jornada mais te tocou. E não te esqueças de subscrever e ativar a campainha de notificações para não perderes a nossa próxima história real de triunfo contra todas as probabilidades. Obrigado por ouvires.